Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria me colocar aqui como instrumento do Senhor. E hoje trago um tema muito atual, muito pertinente. O mundo moderno tenta banir ao máximo a palavra pecado, mas isso não é o que diz a Igreja Católica, a sã doutrina, isso não é o que diz a Bíblia. Ao contrário, trata do tema do pecado com muita seriedade. Mas a cultura moderna tenta mostrar que a palavra pecado é uma coisa que caiu em desuso, que está no passado. Vamos ver o que diz 1 João 3,18. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Foi para destruir o pecado que Jesus se manifestou. Veja como é algo tão sério. E qual é a definição que o Catecismo da Igreja traz? Traz para nós acerca do pecado. Do 1849 diz assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O amor verdadeiro é doação, renúncia, sacrifício. Isso é o amor verdadeiro. Mas o mundo moderno prega que o amor é egoísmo, o prazer acima de tudo, acima da moral, o fechamento em si mesmo, o prazer acima da ética, da consciência reta, acima do próximo, acima de tudo. Cristo veio justamente para destruir o pecado. Foi para isso que Cristo veio. Ele que pagou o preço do pecado no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, e Cristo morreu no nosso lugar. Ele rasgou o documento que nos condenava. O Catecismo da Igreja, ainda no número 1488, diz: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para o próprio pecador, e para a Igreja e para o mundo inteiro. Vale a pena dar uma olhada na palavra pecado no Catecismo. O amor mais forte do que o pecado, concupiscência leva para o pecado, definição do pecado, modos de evitar o pecado dos anjos, o pecado da igreja, pecado mal gravíssimo, raiz do pecado, realidades do pecado. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, e só Ele, é o vencedor do mal. As cartas de São Paulo falam muito da concupiscência, da fraqueza da carne e da luta constante que precisamos ter para vencer esse mal terrível que é o pecado. Na verdade, Cristo veio, se manifestou e já destruiu, deu-nos a graça. Mas nós precisamos agora nos apropriar da graça para vencer ao pecado. Portanto, se alguém por aí prega que não devemos falar sobre o pecado, essa pessoa está equivocada e longe dos ensinamentos da Bíblia, do catecismo. Precisa retomar, precisa de uma conversão, porque é urgente tratar desse tema do pecado. O pecado é uma falta contra Deus, é uma parede que nos aparta do nosso Criador. O Catecismo, no número 26, diz que nós somos criados para viver em comunhão com o nosso Deus. Nós fomos criados para viver em comunhão com Ele. E o pecado, ele nos aparta da graça, nos aparta do nosso Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz:
não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Todos os dias temos que travar essa luta do espírito contra a carne. A carne nos arrasta para o que é carnal, para a morte. O espírito nos leva para o que é espiritual, para Deus. Que a gente reconheça diante de Jesus que somos fracos, para que assim a gente consiga dele a graça para que o espírito vença, a graça para fazer a vontade do Senhor. E como é bom a gente dizer: Senhor, fiz uso da tua graça, disse não à carne e sim à tua vontade. Dei uma prova de amor a ti, uma prova de fidelidade ao Senhor. Mas não é se reconhecendo forte que a gente vai vencer, é se reconhecendo fraco e dependente da graça de Deus, é pedindo socorro ao Senhor e orando sempre, buscando as armas espirituais, as práticas espirituais, nos fortalecendo com elas. Não abrir concessão, não dar ocasião. Nós não podemos dialogar com a tentação, porque senão seremos presas fáceis. Nunca dialogue com a tentação. Vamos sempre pedir a Deus a graça, mas se a gente vier a cair, tenhamos um coração humilde e a coragem de recomeçar. O inimigo, primeiro ele mostra a tentação dizendo que vale a pena. Depois que a gente cai, aí ele nos acusa. Portanto, fiquemos atentos, vamos buscar nos questionar qual o olhar de Deus, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, o que Deus espera dessa situação, como Deus vê essa realidade, como Deus vê aquela pessoa, aquelas pessoas, como Deus me vê. Esses questionamentos certamente nos ajudarão a dar uma resposta nova, porque se a gente fica muito naquela coisa de eu tenho que resistir ao pecado, eu vou me esforçar para resistir, para não pecar contra Deus, e a gente fica só nessa coisa de eu tenho que resistir, chega um momento que a gente não resiste e cai. Mas ao momento que a gente procura olhar com os olhos de Deus a realidade, os acontecimentos, aquela tentação, aquela situação, aí tudo começa a ser diferente. Por exemplo, o que Deus espera do matrimônio? Qual é o olhar de Deus acerca do matrimônio? O que Ele espera? O que Ele espera das famílias? O que Deus espera dos jovens? No plano original de Deus, o que Deus espera dos homens, das mulheres. Quando a gente passa a olhar as coisas com os olhos de Deus, pouco a pouco o Espírito Santo vai nos santificando, vai nos fazendo viver conforme o querer de Deus. Não lancemos olhar de julgamento às pessoas, mas de misericórdia. A verdade, olhemos com os olhos da verdade, não com os olhos dos nossos preconceitos. Mas não esqueça que o pecado é uma coisa grave, é uma ofensa a Deus e destrói a vida espiritual do ser humano. Então procure ensinar a outras pessoas que é preciso pedir a Deus a força e a graça para vencer o pecado. E se por aí você escuta alguém dizendo que já não deve mais se preocupar com o pecado, ore por essa pessoa, suplique a misericórdia de Deus, porque ela não está ensinando segundo a Bíblia, segundo a sã doutrina. Deus nos abençoe. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, dê essa força, assim você estará contribuindo com a evangelização. Deus seja louvado.